de ao mesmo tempo lutar por reequilibrar fiscalmente o país e impedir que detonassem não só a nossa recuperação, não aprovando as medidas que propunham, mas tentando inviabilizar para além dessas medidas, fazendo o quê? Propondo medidas que eram absolutamente impossíveis de serem atendidas pelo país. A última, aliás, foi esta que é recente, que é agora de 2016, que consiste no seguinte fato: consiste em tratar as dívidas dos estados com a União com uma correção baseada em juros simples, e não em juros compostos, como são todas as dívidas corrigidas no Brasil, e que, se eu estou informada adequadamente, em todos os países do mundo, pelo menos dos países aqui da nossa área ocidental. Isso resultará, se aprovado, num rombo de 300 bilhões de reais, em torno de uns 90 bilhões de dólares. Toda a pauta bomba, as 5 principais medidas, não toda, e as 5 principais medidas resultaram em torno de uns 140 bilhões de reais. Além disso, também trataram de uma forma ou de outra, tornar bastante difícil a nossa relação com a contabilidade pública, exigindo de nós práticas contábeis que não exigiram dos outros presidentes da República e mesmo de nós em 2011, 12 e 13. Elas são muito técnicas, mas eu vou tentar dizer quais são, para que os senhores tenham noção do que se trata o impeachment. E é interessante que nenhum dos deputados, ou muito poucos que votaram, se referiram ao motivo do pedido de impeachment. Quais são, o que está em questão neste processo? Esse processo tem algumas características que nós temos de lembrar. Primeiro, pela Constituição do Brasil, o que pode ser avaliado é o ano de 2015. O ano de 14 não pode, só pode depois que eu sair da presidência. Mas também, se avaliarem eles, é a mesma coisa. Então, é o de 2015. O que está em questão são as minhas contas de 2015. E aí tem uma primeira parte, que são decretos de suplementação. Decretos de suplementação, que são o quê? Você faz o orçamento, e aí se detecta, e isso está previsto na lei orçamentária, se você detectar que há ou um excesso de arrecadação numa rubrica, por entrada de recursos além do que estava previsto naquela rubrica, ou porque você vai transferir de uma conta para outra e usar o dinheiro de forma diferente, isso é autorizado pelo orçamento. No nosso caso, foram decretos de crédito suplementar. Você faz o orçamento e depois, no dia a dia da sua administração, você suplementa. A criação de um crédito suplementar não significa criação de despesa. Não significa criação de despesa. Para a gente ter uma maior clareza, a criação de despesa depende de uma coisa que chama limite financeiro. Esse limite financeiro é dado em cada uma das contas. Então, tem lá uma conta, vamos supor, de compra de equipamento de hospital. O crédito pode ser 100, mas o limite para gastar ali não é 100, é o limite financeiro dado pelo planejamento. Isso é prática de gestão orçamentária absolutamente internacional. Então, vejamos, o que é
que está em discussão. Aí eu vou dar um outro exemplo para vocês. Está em discussão, primeiro eu vou falar o montante. 95 bilhões e 96 milhões de reais. Desses 95 bilhões, uma parte é o seguinte: tinha uma dotação com mais recurso que não estava sendo gasto, se transferiu isto para uma outra que estava precisando. Eu depois do exemplo concreto. Desses 95 bilhões, então, a maior parte é isto, é transferência, sem aumentar um tostão, transfere daqui para cá. O que sobrou, que não é isso, é 2 bilhões e meio. Esses 2 bilhões e meio é que nós alegamos excesso de arrecadação. E aí é que começa a discussão. Podia ser 1 centavo, que tinha de estar correto. Pelo fato de ser 2 bilhões e meio e não 95, eu não estou alegando que diminuiu. O que eu estou querendo é demonstrar do que se trata. Se trata do seguinte, eu vou dar 3 exemplos. Primeiro exemplo, um pedido da Justiça Eleitoral, não do Executivo, da Justiça Eleitoral, que pediu uma autorização de crédito suplementar para realizar concursos públicos para analistas e técnicos judiciários. O que eles alegavam? Com base em que eles pediram isso? Pediram isso porque houve excesso de arrecadação decorrente do aumento de tarifas de inscrições que ocorreram a maior, porque muito mais gente do que se esperava procurou para fazer o concurso. Então, o que eles pediam? Que a gente transferisse essa receita para eles poderem ter uma melhor gestão. Ou seja, tinha um excesso específico na conta deles e foi transferido para eles usarem como deviam. Segundo exemplo, porque ficam pensando que é alguma coisa absurda. Não é. Segundo exemplo, Ministério da Justiça pediu um crédito suplementar para aplicar recursos na realização de escoltas, de cargas dimensionadas e cursos de formação de servidores. Com base em quê? Com base no excesso de arrecadação proveniente do aumento da quantidade de taxas e multas pelo exercício do poder de polícia que eles têm. Terceiro exemplo, Ministério da Educação, crédito suplementar. Para quê? Para aplicar no funcionamento de hospitais universitários federais. Da onde vinha esse excesso de arrecadação? Vinha do aumento de doações de pessoas físicas e de instituições públicas, privadas e nacionais, que portanto, seriam destinadas ao aumento e à melhoria do funcionamento dos hospitais públicos federais. Então, eu vou dar para vocês um exemplo mais simples. Se você vai no supermercado com uma lista, eu vou comprar tomate, alface, cebola, vou comprar carne, vou comprar leite e arroz. Eu estou dando a pauta nossa, né, no Brasil. Eu vou comprar isso no supermercado. Isso seria a dotação. A minha lista de compra no supermercado são as minhas dotações. É isso que eu tenho, que eu quero comprar. E tenho um limite financeiro que está no meu bolso, R$100. Aí eu estou no caminho do supermercado. Chega lá, no caminho do supermercado, alguém da minha família me liga e me diz: ao invés de comprar 1 quilo de arroz, compre 2. Como eu só tenho R$100, só tem um jeito de eu comprar 2. Eu transferi de algum a outro dos itens que está na minha lista o valor para comprar 2 quilos de arroz. A relação entre crédito suplementar e limite financeiro é essa. Então, e nós só temos 3 hipóteses para utilizar
esse crédito a maior. Primeiro, se eu tirar a despesa de um lado para o outro. Segundo, se eu indo para o supermercado, alguém me dá mais R$10. Aí eu posso aplicar em comprar mais um pouco de arroz. É isto que são os decretos de crédito suplementar. É isto, trata-se disso. Aí tem uma segunda questão, que eu vou também falar, porque eu já vi dizendo que nós utilizamos os bancos públicos para fazer uma irresponsabilidade fiscal. Não se trata disso. Primeiro, a relação da União com os bancos públicos, em contratos de prestação de serviço, para fazer algo que, em muitos lugares do mundo, e principalmente nos países desenvolvidos, se faz, que se chama transferência de renda. Os bancos públicos prestam ao governo federal um serviço na área de transferência de renda. Que transferências eu estou me referindo? Transferências da Previdência, do seguro-desemprego, do Bolsa Família, do abono salarial e outras transferências do gênero. Então, o governo federal contrata um banco. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, podia ser outro banco, mas a Caixa Econômica, outro banco público. A Caixa Econômica Federal não sabe, por exemplo, nós não sabemos, porque a cada vez que você manda o cadastro de pagamento, né, ele pode se alterar, é uma projeção. Você projetou que de um jeito, pode ser do outro. Por exemplo, eu não sei quantas pessoas vão pedir seguro